Eu entro no clube com 2 travessas pesadas nos braços e um sorriso que eu treino faz anos. O cheiro de carne assando invade tudo. Tem perfume caro misturado com desodorante barato. Tem riso alto, música alta, gente demais. A varanda mostra o mar de Niterói como se fosse vitrine, e o jardim lá fora parece bonito, mas só de longe. Por dentro, as luzes são fortes demais, frias demais. Tudo brilha de um jeito falso. Eu cheguei cedo. Eu sempre chego cedo. Porque quando eu chego cedo, eu tenho um motivo para estar. Eu coloco uma coisa na mesa, eu ajudo, eu sirvo, eu me sinto parte. É um hábito antigo, de quando eu ainda era necessária. A porta do salão principal está aberta, e eu já vejo o bolo alto, as flores artificiais, as toalhas cintilantes. Eu escuto alguém dizendo que essa festa está um luxo. Eu penso em Mirella. 15 anos. Minha neta. E eu sinto orgulho e aperto ao mesmo tempo, como se meu peito tivesse 2 vozes brigando. Eu dou mais 2 passos e uma mulher com prancheta atravessa na minha frente. Ela tem cabelo preso, vestido preto, sorriso seco. Olha minhas travessas como se fossem inconvenientes. Serviço entra pela lateral. Eu fico parada. Eu sorrio, porque eu sei como funciona esse tipo de gente. Se eu reagir, eu viro a senhora difícil. Se eu não reagir, eu viro invisível. Eu escolho o caminho mais silencioso. Eu sou da família. Eu digo. Ela olha para trás, procurando alguém que valide minha existência. E aí meu coração dá uma fisgada, porque minha filha está ali perto do bar, conversando e rindo, sem olhar na minha direção. Soraya segura uma taça como se fosse parte do cenário. Ela parece dona do lugar. Ela parece tranquila. Ela parece outra pessoa. A mulher da prancheta fala baixo, como se estivesse me fazendo um favor. A mesa da família está cheia. A cozinha é ali. Cozinha. A palavra cai em mim como uma porta batendo. Eu sinto meu rosto esquentar. Eu sinto uma vontade de sumir. E, ao mesmo tempo, uma vontade de ficar dura igual pedra. Porque tem gente olhando. Tem gente que finge que não olha, mas olha. 3, 4 rostos se viram na mesma hora. Uma senhora bem arrumada me observa como quem avalia uma cena. Um homem passa rindo com uma taça na mão. Eu sou o detalhe fora do lugar. Eu olho para Soraya. Minha própria filha. Ela finalmente vira a cabeça e me vê. Mas o olhar dela passa por mim como se eu fosse só uma sombra carregando alumínio. Ela levanta o queixo e fala, sem se aproximar. Mãe, entra pela cozinha, tá? Depois você aparece lá. Depois. Sempre depois. Eu seguro as travessas mais firme. Eu sinto o braço arder. Eu sinto uma pontada no ombro. E eu sorrio de volta como se nada estivesse acontecendo. Eu não dou o espetáculo que eles querem. Eu não choro. Eu não grito. Eu só viro e vou. Comenta de qual cidade você está assistindo e continua comigo até o fim porque essa noite virou tudo do avesso no Afonso Astori. A cozinha fica atrás de uma porta branca. O piso muda. O ar muda. Lá dentro tem vapor, tem panela batendo, tem voz de gente trabalhando. E é ali que eu sou colocada, como se fosse onde eu sempre deveria ter estado. Eu deixo as travessas na bancada e tiro o papel alumínio com cuidado, como se aquele gesto ainda tivesse valor. Ninguém agradece. Uma moça do buffet passa por mim com pressa. Um rapaz reclama que não tem gelo. A minha presença não muda nada. Uma menina de cabelo curtinho, olhos cansados, me oferece um copo d'água. Dona, a senhora quer água. Eu aceito. A gentileza dela pesa mais do que o copo. Eu bebo devagar. Eu escuto a festa do outro lado como se fosse outro mundo. Dá para ouvir risadas, palmas, música. Dá para ouvir gente dizendo o nome da Mirella, elogiando o vestido, pedindo foto. Eu espero o momento certo e saio da cozinha com o copo na mão, só para ver minha neta de perto. Só isso. Só olhar. Mas Soraya aparece de novo, rápida, como se ela estivesse me vigiando. Ela sorri com os dentes, mas os olhos não sorriem. Mãe, você pode ficar um pouco lá dentro. A mesa principal tá cheia, e é muita gente importante. Depois você vem. Eu engulo seco.
Eu não gosto de falar baixo, mas eu falo baixo porque é o único jeito de manter minha dignidade. Eu só queria ficar perto da Mirella. Ela respira fundo, como se eu fosse um problema logístico. Ela tá ocupada. É a festa dela. Eu olho por cima do ombro da minha filha e vejo Mirella ao longe. Minha neta está cercada por amigas e fotógrafo. Ela sorri, mas o sorriso é apertado, como se o corpo dela estivesse obedecendo a um roteiro. E, por um segundo, Mirella encontra meu olhar. Ela levanta a mão discretamente, como quem pede desculpa sem poder dizer. Eu volto para a cozinha. Eu sento numa cadeira de plástico perto do freezer. Minhas mãos tremem um pouco, não de idade, mas de humilhação engolida. Eu abro a bolsa e toco no envelope pardo. Eu trouxe isso como quem traz um documento. Como quem traz uma verdade. E então eu ouço, do outro lado da porta, a voz da minha filha atravessando o barulho das panelas, alto bastante para não ser acidente. Coloca a mãe lá dentro depois. Na cozinha agora é melhor. A mesa está cheia. A mesa está cheia. E eu entendo, com uma clareza que dói, que não é sobre comida. Não é sobre cadeira. É sobre me tirar do lugar. Eu fecho os olhos por um segundo. Eu seguro o envelope. E eu decido que, se eles querem me tratar como sobra, então hoje eles vão descobrir o que acontece quando a sobra aprende a falar com a lei. Eu fico sentada na cadeira de plástico, como se o freezer fosse a única coisa no mundo que me aceitasse sem julgamento. O barulho do salão atravessa a parede, risadas, talheres, música. Na cozinha, a vida é outra. É ordem e pressa. O rapaz do buffet reclama do gelo. A moça da bandeja não para de correr. E eu, que cheguei achando que seria avó, viro obstáculo. Eu olho para as minhas mãos. A pele fina, as veias mais altas. Não é velhice que dói. É o desprezo. O desprezo vestido de educação, como se fosse normal colocar uma mãe atrás de uma porta para não atrapalhar foto. A menina de cabelo curtinho passa por mim e me olha como gente. Dona, a senhora está bem? Eu balanço a cabeça. Ela me entrega um prato pequeno, um pedaço de pão, uma fatia de queijo. Come um pouco. A senhora tá pálida. Eu aceito. E isso me dá uma vergonha estranha, porque uma estranha me alimenta numa festa da minha neta. Eu mastigo devagar, sem fome. Ouço alguém no salão elogiando Soraya. Decoração, bom gosto, evento. Eu penso na Soraya de antes, pequena, pedindo ajuda para uma excursão da escola. Eu vendi um colar para ela ir. Não contei para ninguém. Eu só queria ver minha filha feliz. Uma porta bate. Uma caixa de bebida chega. Um homem de camiseta preta escrita segurança entra e aponta para o corredor, como se algo estivesse fora do lugar. Eu levanto sem pensar. Eu chego perto da fresta da porta e espio. No corredor, duas mulheres arrumadas falam baixo. Uma segura o celular, a outra mexe numa bolsa. Elas não percebem que eu estou ali. Ela não vai perceber. Já está tudo no esquema. E a velha? A velha fica na cozinha. Melhor. Não estraga a estética. A palavra estética me corta. Eu volto para a cadeira com o rosto quente. Minha neta faz 15 anos, e a minha filha mede a própria mãe por estética. Eu pego o envelope da bolsa só para sentir que ele está ali. O papel faz um barulho seco quando eu aperto, como se me lembrasse que por trás da música existe vida real. Eu penso em sair e pegar Mirella pela mão. Dizer que eu amo ela. Mas eu vejo a cara da Soraya na minha cabeça, pronta para me chamar de confusa, pronta para dizer que eu atrapalho. E eu não vou dar isso para ela. Eu fico calma. Eu observo. Eu guardo detalhes como quem guarda prova. Depois de um tempo, a porta abre sem bater. Soraya entra com pressa. Ela olha para mim como se eu fosse um objeto fora de posição. Mãe, vem rápido. Só para tirar uma foto com a Mirella. Meu coração dá um pulo. É tudo o que eu queria. Só que o rápido já vem com veneno. Eu saio atrás dela. A música me bate no rosto. O salão está cheio de gente que ela quer impressionar. Mirella está perto do bolo, cercada. Quando me vê, os olhos dela abrem e ela sorri de verdade. Um segundo só. Vó.
Ela corre e me abraça forte, como se eu fosse lugar seguro. Eu seguro o rosto dela com as 2 mãos e olho bem. Eu sinto vontade de chorar, mas engulo. Você está linda, minha filha. Ela sussurra, quase sem som. Desculpa. Eu entendo o peso desse pedido. Soraya aparece do lado. Ajeita o cabelo da filha como se ajeitasse vitrine. Ela fala com o fotógrafo e aponta onde eu devo ficar. Fica aqui, mãe. Do lado. Não na frente. A luz pega melhor. Do lado. De novo. Eu fico. Eu sorrio. O flash estoura. Mirella aperta minha mão por baixo, escondido. Eu seguro firme e devolvo um aperto de resposta. A foto termina e Soraya já puxa Mirella para outra mesa, outra pose, outra gente. Eu fico parada, sem saber para onde ir. Uma senhora com joias passa e fala alto, como se fosse elogio. Que bom que a mãe dela veio ajudar. Ajudar. Eu não vim para ajudar. Eu vim para existir. Eu volto para a cozinha antes que minha cara denuncie o que eu sinto. Eu fecho a porta com cuidado, como se eu ainda tivesse que pedir licença para doer. Eu sento de novo e encosto a bolsa no colo. Então eu escuto, bem perto, a voz da Soraya no corredor, falando ao telefone. Sim, pode deixar. Depois da festa eu resolvo isso. Já está tudo assinado. Ela nem sabe. Eu fico imóvel. Eu só escuto. E, pela primeira vez naquela noite, a humilhação vira clareza. Ela está falando da casa. Ela está falando do meu nome. Eu sinto o estômago virar, mas eu não faço barulho. Eu lembro do cartório na Rua do Ouvidor, do escrevente virando a tela para mim, da procuração anexada como se fosse coisa simples. Eu lembro da voz da Yara dizendo que eu precisava agir com cabeça fria. Na cozinha, eu olho ao redor e vejo facas, panelas, fogo. Nada disso é o que eu preciso. O que eu preciso é papel, hora, registro, testemunha. E eu preciso, acima de tudo, parar de pedir permissão para ser respeitada. Eu abro a bolsa devagar, tiro o envelope e coloco no meu colo. Eu olho para ele como se olhasse para uma porta. Penso em Yara. Penso na palavra crime. Penso na palavra hoje. Eu pego o celular e encaro minhas mãos tremendo. Não de medo. De decisão. Lá fora, alguém começa a contar os minutos para o parabéns. Aqui dentro, eu começo a contar outra coisa. O tempo que falta para minha filha entender que eu não sou mais sobra. 3 meses antes da festa, Petrópolis estava fria de um jeito que entrava nos ossos. Eu lembro do vento batendo nas árvores perto do relógio das flores e do céu cinza que fazia a cidade parecer mais quieta do que já é. Eu estava em casa, sentada perto da janela, costurando a barra de uma calça de uniforme escolar, quando alguém bateu na porta. Era o síndico. Um homem correto, daqueles que sempre fala baixo como se estivesse numa reunião. Dona Lúcia, chegou isso aqui para a senhora. Parece coisa séria. É de cartório. A palavra cartório tem um peso que não combina com papel. Eu senti o estômago endurecer na mesma hora. Peguei o envelope, agradeci, fechei a porta devagar e fiquei olhando para aquilo como se fosse uma coisa viva, esperando eu abrir para morder. Eu abri na mesa da cozinha. A luz amarela do teto tremia um pouco. A carta falava de uma pendência ligada a um imóvel em Niterói. Dizia meu nome com todas as letras, completo, como se fosse certeza. Dizia que existia um registro antigo, uma escritura, e que eu precisava comparecer para esclarecimentos. Eu li 2 vezes. Depois li uma terceira, bem devagar, como se as palavras pudessem mudar de sentido. Eu não tinha imóvel em Niterói. Nunca tive. O que eu tinha era o meu apartamento pequeno em Petrópolis, comprado com o dinheiro que sobrou da venda de um lote do meu pai. O resto era conta, mercado, remédio, costura, vida apertada. Minha primeira reação foi pensar que era golpe. Minha segunda foi lembrar que papel de cartório não costuma brincar. E aí veio a sensação pior, aquela que ninguém quer admitir. Alguém tinha mexido na minha vida sem me avisar. Eu não dormi direito naquela noite. A carta ficou em cima da mesa, me olhando. Eu fiz café cedo, arrumei uma bolsa simples, coloquei água, um pedaço de pão, meus óculos, a carteira de identidade, e fui para o ponto de ônibus.
Eu não queria pedir ajuda para ninguém. Nem para Soraya. Nem para vizinho. Era orgulho, sim, mas era também medo de ouvir que eu estava exagerando. O ônibus desceu a serra com calma, e eu fui vendo a paisagem mudar. Da cidade fria e silenciosa para o rio com sua pressa e seu barulho. Eu desci perto do centro, caminhei com cuidado, segurando a bolsa com as duas mãos, porque centro é centro. Passei pela Carioca, vi o movimento de gente apressada, gente com crachá, gente vendendo coisa na calçada, e senti meu corpo deslocado ali no meio. Eu sempre me sinto assim no Rio, como se eu estivesse invadindo um lugar que não é para mim. O cartório ficava num prédio antigo, na Rua do Ouvidor. Tinha porta pesada e cheiro de papel velho. A recepção era cheia. Peguei uma senha e sentei num banco duro. Ao meu lado, uma mulher reclamava do tempo. Do outro, um homem dizia que estava com pressa porque tinha reunião. Eu só tinha uma coisa: ansiedade. A tela chamou meu número depois de quase 2 horas. Eu levantei devagar, com o joelho reclamando, e fui até o balcão. O escrevente era jovem, cara de quem já viu 1000 dramas e não se comove mais. Ele pediu meus documentos, digitou meu nome, conferiu meu CPF, e falou como quem entrega o tempo. É sobre um imóvel em Niterói. Mas eu não tenho imóvel em Niterói. Eu disse. Ele deu um meio sorriso de canto, sem maldade, mas um hábito de quem escuta isso todo dia. A senhora tem sim. Ou teve. Ele virou a tela para mim. Eu vi um registro. Uma casa pequena. Um endereço que eu não conhecia. O nome do bairro me soou familiar de ouvir em conversa antiga, como se fosse algo que alguém falou uma vez e eu guardei no fundo da memória. Isso aqui é herança. Ele explicou. E aí eu lembrei. Um tio distante. Uma briga de família antiga. Um assunto que eu nunca quis aprofundar porque eu já tinha meus próprios problemas para carregar. Eu me lembro de alguém ter dito, muitos anos atrás, que tinha um imóvel e que estava no meu nome por causa de uma partilha confusa. Eu lembro de ter pensado que era coisa que nunca ia me alcançar. Me alcançou. O escrevente mexeu em algumas pastas no sistema. Abriu anexos. E então ele apontou para um documento mais recente. Teve uma procuração anexada. Procuração. Eu senti a garganta secar. Na tela apareceu um papel digitalizado. Eu vi meu nome. Vi meus dados. Vi uma assinatura no final. E a assinatura parecia com a minha, mas não era. Parecia um desenho mal feito do meu jeito de escrever. Um traço apressado tentando imitar meu gesto. Eu conheço minha assinatura como conheço meu rosto. Eu sei onde minha mão aperta mais, onde a letra fina, onde o traço termina. Aquilo não era meu. Eu fiquei olhando, e o escrevente continuou falando, sem perceber o terremoto dentro de mim. Essa procuração dá poderes para administrar e negociar o imóvel. Quem é a pessoa? Eu perguntei, tentando manter a voz no lugar. Ele rolou a tela mais um pouco. E o nome apareceu. Soraya. Eu não senti vontade de chorar naquela hora. Eu senti outra coisa. Uma sensação estranha de silêncio por dentro, como se meu corpo estivesse tentando entender antes de reagir. Eu fiquei tão parada que o escrevente me olhou de novo, agora com um pouco mais de atenção. Está tudo bem, senhora. Eu não respondi na hora. Eu só respirei. Devagar. Para não cair. Para não gritar. Para não virar espetáculo num balcão. Eu posso tirar uma cópia disso? Eu perguntei. Pode. Tem taxa. Eu paguei com dinheiro que eu tinha guardado para mercado. Eu paguei porque naquele momento a comida era menos importante do que a verdade. Enquanto ele imprimia, eu fiquei olhando as pessoas ao redor, pensando em como o mundo continua normal mesmo quando a sua vida acaba de mudar. Ele me entregou as cópias grampeadas, com carimbo, e eu segurei aquele papel como se fosse uma coisa sagrada. Coloquei na bolsa com cuidado, como se fosse documento de identidade. Eu saí do cartório meio tonta. Andei alguns passos e parei na calçada. O barulho da rua me atingiu como uma onda. Buzina, gente falando alto, moto passando. Eu senti vontade de sentar no chão. Não sentei. Atravessei a rua devagar e fui até a Central do Brasil, porque ali sempre tem onde sentar e ninguém repara em ninguém. Comprei uma água.
Sentei num banco. Abri a bolsa e olhei de novo para a cópia da procuração. O papel dizia o que eu já tinha entendido. Alguém tinha colocado a mão no que era meu. E quem estava no meio disso era minha filha. A palavra filha doía, porque filha não é só sangue. Filha é história. É noite em claro. É roupa lavada. É febre. É dente caindo. É lanche na mochila. É todo o esforço que ninguém vê. Eu comecei a juntar lembranças como se fossem provas. Soraya pedindo para eu assinar uns papéis dizendo que era coisa de plano de saúde. Soraya perguntando quanto eu tinha na poupança como quem pergunta o horário. Soraya falando que eu devia vender meu apartamento e morar com ela para ela cuidar melhor. Cuidar melhor. Eu percebi, com um frio na espinha, que talvez não fosse cuidado. Talvez fosse controle. Eu saí da central já perto do fim da tarde. Peguei o ônibus de volta para Petrópolis com a cabeça pesada. O céu estava escurecendo quando eu cheguei em casa. Eu não liguei a televisão. Não liguei para ninguém. Eu só sentei na cama e fiquei olhando para as minhas mãos, pensando como uma mãe chega no ponto de desconfiar da própria filha. Naquela noite, eu coloquei as cópias dentro de um envelope pardo. Fechei. E deixei na gaveta, como quem guarda uma arma que não quer usar, mas precisa ter. Porque, a partir dali, eu tinha certeza de uma coisa. Eu não sabia ainda o tamanho do que estava acontecendo, mas eu sabia o nome de quem estava por trás. Eu esperei 2 dias antes de ligar para Soraya. Não foi estratégia. Foi medo. Medo de ouvir a voz dela e perceber que ela já não me via como mãe. Medo de confirmar o que o papel tinha me dito sem palavras. Na primeira ligação, ela não atendeu. Na segunda, caiu na caixa postal. Eu mandei mensagem. Curta, educada, do jeito que eu sempre faço quando estou tentando não incomodar. Filha, preciso falar com você sobre um documento do cartório. Ela visualizou e não respondeu. No terceiro dia, eu acordei cedo, fiz café e fiquei olhando o envelope pardo em cima da mesa. A cozinha estava silenciosa, só o barulho do relógio e do meu próprio pensamento. Eu tentei costurar para me distrair, mas a linha escapava da agulha e minha cabeça não parava. Liguei de novo. Dessa vez ela atendeu com uma voz rápida, como se estivesse correndo. Mãe, o que foi? Eu senti um alívio curto e, logo depois, uma raiva triste. Eu ainda esperava que a minha filha dissesse, pelo menos, tudo bem. Recebi uma carta de cartório. Eu falei com calma. Fui lá no centro do Rio. Tem uma procuração no meu nome. Silêncio. Não um silêncio de surpresa. Um silêncio de cálculo, como quando alguém está escolhendo que máscara vai usar. Procuração de quê, mãe? De um imóvel em Niterói. Eu segurei o papel com a mão suada. E está com seu nome como pessoa autorizada. Ela soltou um suspiro longo, como se eu tivesse estragado o dia dela com um drama bobo. Ah, isso! Aquelas 2 palavras fizeram meu estômago afundar. Isso o quê, Soraya? Mãe, isso é burocracia. Coisa antiga. Você deve ter assinado e não lembra. Eu apertei os dentes. Eu conheço minha assinatura. Eu conheço minha mão. Eu conheço meu corpo. Eu não assinei nada. Ela riu. Foi um riso curto, sem alegria, quase um riso de desprezo. Mãe, você anda muito nervosa. Você anda esquecida. Deve ter assinado sim. Eu só estou ajudando. Ajudando. Eu ouvi essa palavra e eu pensei nas vezes que ela pediu ajuda quando era menina. Eu pensei no jeito como eu me virava para dar tudo dentro do pouco. Eu pensei que nenhum filho deveria usar essa palavra para apertar o pescoço da própria mãe. Você está dizendo que eu estou esquecida. Eu falei bem devagar, para não tremer. Eu estou dizendo que você está confusa. Ela respondeu com uma calma treinada. É normal. A idade chega. Não faz disso um problema. A idade chega. De repente, o problema não era o documento. O problema era eu. E eu senti o golpe com clareza. Era isso que ela queria. Se eu insistisse, ela diria para todo mundo que eu estava perdendo o juízo. Se eu reclamasse, ela me colocaria como a velha difícil. Eu fiquei em silêncio por alguns segundos.
Eu tentei respirar pelo nariz para segurar o choro. Eu não queria chorar na frente dela, nem por telefone. Eu quero ver esse documento com você. Eu disse. Depois a gente vê. Ela respondeu. Agora eu estou ocupada. Mirella tem prova. Eu tenho reunião. Eu não posso ficar lidando com isso. Depois. Sempre depois. A ligação terminou com um beijo que não parecia beijo. Quando eu desliguei, minha mão ficou um tempo parada com o celular encostado no rosto. Eu senti uma coisa muito feia dentro de mim, uma mistura de luto com vergonha. Luto pela filha que eu achei que eu tinha. Vergonha por ter acreditado por tanto tempo que amor sempre vence. Eu fiz outra coisa então. Eu comecei a lembrar. Comecei a lembrar de situações pequenas que, juntas, viravam um desenho. O dia em que ela apareceu com os papéis e disse que eram do meu plano de saúde, que era só para eu assinar rápido porque o motoboy estava esperando. Eu assinei sem ler direito, porque confiei. Confiança é um hábito de mãe. A vez em que ela perguntou quanto eu tinha guardado, e quando eu falei um valor, ela fez uma cara de reprovação, como se a minha poupança fosse uma afronta. Depois disse que eu devia investir melhor, que ela conhecia gente que sabia mexer com isso. Os convites repetidos para eu vender meu apartamento em Petrópolis e ir morar com ela na Barra da Tijuca. Ela dizia que era para me cuidar melhor. Eu dizia que eu gostava do meu canto, do meu silêncio, do meu ritmo. Ela insistia e ficava irritada quando eu não cedia. Eu sempre pensei que era preocupação. Mas, olhando agora, parecia outra coisa. Parecia coleira. Eu fiquei 2 dias sem falar com ela. Não por birra, mas porque eu precisava entender o que fazer sem me destruir por dentro. Eu não queria chamar polícia. Eu não queria guerra. Eu só queria que ela dissesse a verdade e parasse. Só que, no 3º dia, eu acordei com uma sensação estranha de urgência. Como se eu tivesse perdido tempo demais esperando que a consciência dela acordasse. Eu peguei o ônibus e fui até a casa de uma vizinha do prédio, Dona Celeste, uma senhora que sempre soube das coisas sem ser fofoqueira. Ela era do tipo que observa, guarda e fala só quando precisa. Eu contei por cima. Sem detalhes demais. Só o suficiente para não parecer loucura. Dona Celeste não me olhou com pena. Ela me olhou com firmeza. Lúcia, isso não é coisa de família mais. Isso é coisa de lei. Lei. Essa palavra me deu medo e alívio ao mesmo tempo. Eu não quero destruir minha filha. Eu disse. Ela já está destruindo você. Dona Celeste respondeu. E se ela está te chamando de confusa, é porque ela quer te calar. Ela anotou um nome num papel, com letra torta. Procura essa advogada. Ela é boa. Ela não tem medo de gente esperta. Eu peguei o papel com cuidado, como se fosse a primeira corda que alguém joga para quem está se afogando. No caminho de volta, eu olhei pela janela do ônibus e vi o rio se abrindo lá embaixo, com seus prédios, seus morros, sua pressa. Eu pensei na Soraya criança correndo na chuva. Pensei no quanto eu trabalhei para ela ter escolhas. E pensei no quanto ela aprendeu a usar escolhas para pisar nos outros. Quando cheguei em casa, eu abri o envelope pardo, conferi as cópias, alinhei tudo, como se eu estivesse preparando meu coração para um tribunal. Eu não sabia ainda o que ia acontecer, mas eu sabia que eu não podia mais ficar parada. Eu liguei para o número do papel. Uma voz firme atendeu. Escritório da doutora Yara. Boa tarde. Eu engoli seco, senti minhas mãos gelarem, e disse meu nome como quem dá um passo sem volta. Boa tarde. Eu preciso de ajuda. Minha filha está usando meu nome em documentos. E, quando eu ouvi a pessoa do outro lado dizer que podia me atender naquela semana, eu percebi que eu estava entrando numa estrada que eu nunca quis, mas que eu precisava atravessar. Porque uma mãe aguenta muita coisa. Mas existe um ponto em que aguentar vira permitir. O escritório da doutora Yara ficava numa rua movimentada do centro do Rio, perto de prédios antigos que ainda guardavam cheiro de papel e pressa. Lúcia chegou mais cedo do que precisava. Chegou porque era o jeito dela de sentir algum controle. Subiu de elevador com o envelope pardo apertado contra o peito, como se aquilo fosse a única coisa firme numa semana inteira de incerteza. Na recepção, ela ficou sentada olhando para a parede branca, ouvindo teclas, passos e vozes baixas.
Quando chamaram o nome dela, Lúcia levantou devagar, como se cada movimento precisasse de coragem. Yara era mais jovem do que Lúcia esperava, mas tinha uma firmeza que não dependia de idade. Não sorria demais, não fazia teatro. Olhava direto. Falava direto. A sala tinha uma mesa simples, 2 cadeiras, uma estante de pastas e uma janela pequena que deixava entrar um pedaço de luz. Lúcia sentou e colocou o envelope na mesa com cuidado. As mãos tremiam, e ela tentou esconder. Pode me contar do começo. Yara disse. Lúcia contou. Petrópolis, o síndico, a carta, a ida ao cartório, a tela virada pelo escrevente, a assinatura estranha. Contou também a ligação com Soraya e a frase confusa que doeu mais do que grito. Enquanto Lúcia falava, Yara não interrompia. Só fazia pequenas perguntas, curtas, para encaixar as peças. Você assinou algo recentemente sem ler. Ela me trouxe papéis de saúde. Lúcia respondeu. Eu assinei rápido. Foi confiança. Yara sentiu, pegou as cópias e começou a olhar com calma, linha por linha. Lúcia viu os olhos dela percorrendo a assinatura, os dados, as datas. Viu o rosto de Yara mudar um pouco. Não era espanto. Era confirmação. Depois de alguns minutos, Yara pousou o papel na mesa e apontou para o final do documento. Isso aqui não é sua assinatura. Lúcia soltou o ar que estava prendendo desde o dia do cartório. Eu sei. Ela disse, e a voz falhou um pouco. Eu sei. Então alguém falsificou. A palavra falsificou soou grande, pesada. Parecia palavra de jornal, não de família. Lúcia engoliu seco. Minha filha. Ela disse, baixinho. Yara não fez cara de surpresa. Não julgou. Só anotou. Dona Lúcia, a senhora precisa entender uma coisa. Isso é crime. E pode estar ligado a mais coisa. Mais coisa. Essa frase ficou pendurada no ar, e Lúcia sentiu o estômago endurecer de novo. Mais coisa como o que? Lúcia perguntou. Yara virou a cópia, mostrou outra parte. Procuração para administrar e negociar. Isso pode ser usado para vender o imóvel sem que a senhora perceba. Pode ser usado para colocar esse imóvel como garantia. Pode ser usado para criar dívidas no seu nome. E, quando a conta chega, ela chega para a dona do nome. Lúcia olhou para o papel como se ele tivesse virado uma arma apontada para ela. Uma casa em Niterói que ela nunca viu, um nome que era dela, e uma filha com poder de mexer em tudo. Mas eu nem sabia que essa casa existia direito. Lúcia confessou. Isso é mais comum do que parece. Yara respondeu. Um bem esquecido vira alvo. Principalmente quando alguém sabe que a proprietária é uma senhora que vive sozinha, e que pode ser chamada de confusa. Lúcia sentiu um frio subir pelas costas, porque Yara tinha dito exatamente a palavra que Soraya usou. Ela me chamou de confusa. Lúcia falou. Yara levantou o olhar. Isso é estratégia. Se a senhora grita, ela diz que a senhora está descontrolada. Se a senhora insiste, ela diz que a senhora está esquecida. O objetivo é o mesmo. Calar. Lúcia apertou os dedos um no outro por baixo da mesa. Ela queria ser forte, mas naquele momento o que ela sentia era um luto íntimo, como se estivesse enterrando uma ideia antiga de família. Eu não quero fazer escândalo. Lúcia disse. Eu só quero que ela pare. Então vamos trabalhar com provas e passos. Yara respondeu. Sem escândalo. Com documento. Yara pegou uma folha em branco e começou a listar, como quem desenha um caminho. Primeiro passo. Obter cópias completas de tudo. A procuração, a origem do imóvel, o registro antigo, qualquer alteração recente. Segundo passo. Uma notificação formal para o cartório, para travar movimentações suspeitas enquanto o caso é analisado. Terceiro passo. Um boletim de ocorrência por falsidade documental, se confirmarem que a assinatura não é da Lúcia. Yara explicou que aquilo não era vingança, era proteção. Quarto passo. Verificar se havia qualquer ligação dessa procuração com outras tentativas. Contas, empréstimos, cadastros. Lúcia ouviu tudo com atenção. Era estranho,
mas ao mesmo tempo dava um alívio. Pela primeira vez desde a carta, ela não estava sozinha segurando o peso. E se eu fizer isso, ela vai me odiar. Lúcia falou, sem olhar diretamente. Yara respondeu sem suavizar. Dona Lúcia, ela já está colocando a senhora em risco. O nome já está sendo usado. O amor da senhora não vai impedir o que ela fizer. Só limite impede. Essa frase entrou em Lúcia como uma chave virando na fechadura. Limite. Não era castigo. Era a porta. Yara se levantou, foi até uma pasta e puxou algo que parecia um modelo de documento. Eu vou preparar uma notificação. Mas eu preciso que a senhora me diga uma coisa com clareza. Yara voltou a sentar. A senhora quer resolver isso de forma silenciosa e preventiva, ou a senhora quer confronto direto? Lúcia pensou na Soraya rindo, chamando ela de confusa. Pensou em como a filha falava com ela como se fosse criança. Eu não vou confrontar sem prova. Lúcia disse. Eu não vou me humilhar mais. Yara assentiu. Então a senhora vai me ajudar a montar isso com calma. E vai guardar esse envelope como guarda sua identidade. Não entrega para ninguém. Não fala demais com ela por telefone. E se ela tentar te colocar num lugar de vergonha, a senhora respira e observa. Porque gente que faz isso sempre deixa rastro. Lúcia saiu do escritório com as pernas ainda fracas, mas com a cabeça mais reta. No caminho, parou na Central do Brasil, como tinha parado no dia do cartório. Comprou uma água. Ficou olhando o movimento. Só que, dessa vez, não parecia que o mundo tinha deslocado. Parecia que ela tinha voltado para dentro do próprio corpo. Quando chegou em Petrópolis, subiu devagar para o apartamento. Colocou o envelope numa gaveta e trancou. Foi fazer café, mas o cheiro não trouxe conforto. O que trouxe conforto foi saber que havia um plano. 2 dias depois, no fim da tarde, alguém tocou o interfone. Entrega para Dona Lúcia. O porteiro subiu com um envelope bonito, pesado, com letras douradas. Lúcia abriu ali mesmo, no corredor. Era o convite da festa de 15 anos de Mirella. O papel brilhava como promessa. E, no final, escrito à mão, havia uma frase que parecia saída do coração. Vó, eu quero você lá. Lúcia segurou o convite, sentiu os olhos arderem e, pela primeira vez em meses, não foi de raiva. Foi de amor. Um amor que ainda existia, apesar de tudo. Ela entrou em casa, colocou o convite na mesa e ficou olhando para ele como quem olha para uma encruzilhada. Ir significava se expor de novo. Não ir significava abandonar Mirella no dia mais importante do ano. Lúcia pegou o convite, sentou e abriu a gaveta onde estava o envelope pardo. E ali, com os 2 papéis lado a lado, ela tomou a decisão que mudaria a festa antes mesmo de a festa começar. Ela iria. Mas não iria como figurante. Eu deixo o convite em cima da mesa e fico olhando para as letras douradas como se elas pudessem responder uma pergunta que ninguém quer fazer em voz alta. Até onde uma mãe aguenta ser diminuída para manter a família inteira? Até onde uma avó se cala para não estragar o dia de uma neta? Eu caminho até a janela e vejo Petrópolis lá fora, com sua neblina leve e aquele silêncio de cidade que guarda segredos em cada esquina. Eu sempre gostei desse silêncio. Depois que fiquei viúva, ele virou um tipo de companhia. Mas naquela noite ele não me acalma. Ele só me dá espaço para pensar demais. Eu abro a gaveta, pego o envelope pardo e coloco ao lado do convite. 2 papéis. 2 vidas. Adiantes, quando eu acreditava que a minha presença era suficiente. E há de agora, quando eu entendo que, se eu não me proteger, ninguém vai. Eu lembro do que Yara disse, que gente esperta sempre deixa rastro. Eu lembro da palavra limite. E eu sinto algo que eu não sentia fazia tempo. Não é coragem bonita. É coragem feia, de quem precisa sobreviver. No dia seguinte, eu acordo cedo e faço uma lista. Sim, uma lista. Eu sempre fui assim. Quando a emoção começa a me dominar, eu pego o caos e coloco no papel, para ele parar de gritar dentro da minha cabeça. Primeiro, eu vou à festa por Mirella. Só por ela. Segundo, eu não discuto com Soraya em público. Terceiro, eu não entrego o envelope para ninguém. Quarto, eu observo.
Eu escuto. Eu registro. E, acima de tudo, eu não vou pedir lugar na mesa. Eu não vou implorar por cadeira, por foto, por migalha de respeito. Eu passo o dia cuidando de detalhes pequenos, como se eles pudessem esconder o que é grande. Eu vou ao mercado, compro ingredientes para 2 travessas, porque eu sei que Soraya gosta de aparecer e dizer que tudo veio do buffet, mas também sei que na hora do aperto ela usa o que eu faço. Eu escolho carne boa, tempero, ervas. O cheiro da comida sempre foi uma linguagem para mim. Uma linguagem que eu achava que ainda significava amor. Enquanto eu corto cebola, eu penso em Mirella. Eu lembro dela criança, correndo pela sala com um laço no cabelo, pedindo para eu contar a mesma história de novo. Ela sempre gostou das histórias em que alguém era injustiçado e depois virava o jogo. Eu penso que talvez ela nem perceba, mas ela aprendeu isso comigo. Ou pelo menos eu espero que sim. Eu preparo as travessas com cuidado, cubro com papel alumínio e deixo na geladeira. Depois eu sento e abro a bolsa que eu vou levar. Eu escolho uma bolsa simples, escura, discreta. Dentro, eu coloco documento, dinheiro trocado, um lenço, meu celular carregado. E o envelope pardo, sempre por último, como se ele fosse a única coisa que eu não posso esquecer. Antes de dormir, eu pego o celular e vejo uma mensagem de Mirella. Vó, vem cedo, por favor. Meu coração aperta. Eu respondo só com um vou sim e um coração, porque eu não quero colocar peso nela. Ela já carrega peso demais para uma menina de 15 anos. Na manhã da festa, eu acordo com o corpo cansado, mas com a cabeça clara. Eu tomo banho, visto um vestido simples, arrumo o cabelo do meu jeito, prendo com um grampo. Não é vaidade. É a armadura. Eu aprendi que quando te tratam como nada, o mínimo que você pode fazer é se vestir como alguém. Eu saio de Petrópolis ainda cedo, pego o ônibus, depois outro. As horas passam. O mundo muda de temperatura. O ar fica mais salgado. Quando eu chego em Niterói, a cidade parece brilhar com aquela luz de litoral que engana, como se tudo fosse leve. Só que eu sinto o peso no ombro, nas travessas, na bolsa, no peito. O clube antigo aparece com seu portão grande e suas paredes gastas tentando parecer elegantes. Eu entro carregando tudo e sinto o cheiro de carne assando antes de ver as pessoas. O som da festa já existe, mesmo que ainda não esteja cheia. Um teste de som, uma música que alguém escolheu para parecer chique, risadas de quem chegou cedo porque quer ser visto. Eu caminho até o salão e vejo a decoração brilhante demais. Flores artificiais, toalhas cintilantes, mesa principal montada como se fosse altar. E, no meio de tudo, Mirella. Ela está linda, mas o sorriso dela não está solto. Está preso. Eu reconheço isso porque eu já sorri assim muitas vezes, quando eu precisava fingir que estava tudo bem. Mirella corre até mim, abraça forte, e sussurra. Vó, fica perto de mim, tá? Eu sinto vontade de responder muita coisa, mas eu digo apenas. Eu vou ficar. E eu penso, em silêncio, eu vou ficar do meu jeito. Soraya aparece logo depois. Ela vem com aquele olhar de quem organiza o mundo como se o mundo fosse dela. Ela olha minhas travessas, minha bolsa, meu vestido. Não me olha nos olhos. É como se ela já tivesse decidido o lugar que eu mereço. A cozinha é ali, mãe. Deixa isso com a equipe. Equipe. Uma palavra grande para gente cansada e mal paga. Eu entro na cozinha sem discutir, porque eu já sei o roteiro. Eu sei como ela gosta de me empurrar para os cantos sem que pareça agressão. Ela faz tudo com um sorriso curto, educado, para que ninguém possa dizer que ela foi cruel. E ainda assim é crueldade. Eu coloco as travessas na bancada e sinto a primeira onda de humilhação subir, mas eu seguro. Eu lembro do papel do cartório. Eu lembro da assinatura falsa. Eu lembro do jeito como ela disse confusa. Eu lembro da voz da Yara explicando que isso é crime. Eu me viro e vejo uma janela pequena na cozinha. Dali, eu consigo ouvir o salão, mas não consigo ser vista. É como estar dentro de um aquário, observando uma vida que deveria ser minha. Eu seguro a bolsa com a mão direita e sinto o envelope pardo ali dentro. Eu não sei ainda como a noite vai terminar, mas eu sei uma coisa com absoluta certeza. Eu não vim para ser invisível. Eu vim para proteger o meu nome. E, se for preciso,
Eu vou transformar a cozinha no lugar onde a verdade começa. Eu fico com o celular na mão e sinto o peso dele como se fosse uma pedra. Do lado de fora, alguém testa o microfone. A música sobe e desce. Dentro da cozinha, o vapor continua. O rapaz do buffet reclama do gelo. A menina de cabelo curtinho passa com uma bandeja e me lança um olhar rápido, como quem pergunta se eu aguenta. Eu não respondo. Eu só observo. Eu aprendi cedo que, quando alguém quer te pintar como louca, o pior erro é oferecer a tinta. Soraya quer que eu exploda no salão para depois dizer que eu perdi a cabeça, que eu estou confusa, que eu estraguei a festa da própria neta. Ela quer a minha reação, não a minha verdade. Eu encosto a bolsa no colo e abro o zíper devagar. O envelope pardo está ali. Eu passo o dedo na borda do papel. Existe. Não é imaginação. É documento. Eu ouço vozes no corredor, perto da porta. Ela vai vender aquela casa logo depois da festa. Mas está no nome da mãe. E daí ela já assinou tudo. A velha nem entende. Eu sinto o sangue subir para o rosto. A raiva vem, mas eu amarro essa raiva dentro de mim. Eu não vou dar a elas o prazer de me ver desmoronar. Eu desbloqueio o celular e procuro o contato de Yara. Meu dedo treme. Eu respiro fundo e aperto ligar. Yara atende na segunda chamada. Doutora, aconteceu o que a senhora disse. Estão falando aqui na festa que vão vender a casa. Eu acabei de ouvir. A senhora está onde? No clube em Niterói. Eu estou na cozinha. Porque a mesa está cheia. A senhora tem as cópias aí? Tenho. No envelope. Então a senhora vai me mandar foto de tudo agora, pelo WhatsApp. Uma foto por página. Bem legível. Eu vou acionar o cartório hoje e protocolar uma notificação. Se tentarem mexer, vai travar. Hoje eu repito. Hoje. Yara confirma. Eu desligo e fico um segundo olhando para a tela apagada. Meu coração bate forte, mas não é pânico. É decisão. Se você quer ver justiça de verdade sem gritaria, se inscreve agora no Afonso Story porque isso aqui ainda vai piorar antes de melhorar. Eu abro o WhatsApp e começo a tirar fotos. Alinho os papéis na bancada e faço com calma, como aprendi na vida. Foto do registro. Foto da procuração. Foto do carimbo. Foto da assinatura falsa. Eu apago as imagens tremidas e tiro de novo. Um erro vira desculpa para duvidarem de mim. Eu olho para o relógio do celular e marco a hora na cabeça. 17h42. Eu aprendi com o marido que relógio e detalhes salvam gente em momento difícil. Eu penso em anotar num papel, mas eu sei que a memória vai guardar porque hoje tudo está nítido demais. Enquanto as fotos sobem, eu ouço o som do salão aumentar. Gente chegando. Salto batendo no piso. Gargalhada. Uma voz masculina dizendo que esse clube é tradicional e que a vista é um espetáculo. Eu imagino a mesa principal como um palco e eu imagino Soraya lá, sorrindo como se tivesse construído tudo sozinha. Meu WhatsApp vibra. É Yara. Recebi. Vou agir agora. Se alguém tentar te pressionar, não entrega documento. E se te ameaçarem, me avisa na hora. Eu leio. Não porque eu não entenda, mas porque preciso sentir que alguém está do meu lado. Eu guardo o envelope dentro da bolsa de novo, bem no fundo, e fecho o zíper. A bolsa fica no meu colo, como uma criança que eu protejo. Eu puxo a cadeira um pouco para trás, deixando a parede nas minhas costas. É um instinto. Eu não quero ser encurralada. Pela fresta da janela, eu vejo o reflexo das luzes do salão. Azul, dourado, branco. Tudo feito para parecer perfeito. E eu lembro de mim, anos atrás, quando Mirella era pequena, sentada na minha sala em Petrópolis, comendo bolo simples e sujando a blusa. Ela ria sem medo de errar. Aqui, ela sorri com medo de desagradar. Um funcionário entra na cozinha perguntando por Soraya. Diz que o fotógrafo quer a anfitriã na mesa do bolo. A menina do buffet responde que ela está lá fora. O funcionário sai. Eu sinto alívio curto. Ainda não é a hora de eu aparecer no salão. Ainda não. Eu aperto o celular na palma e percebo que eu não estou pedindo nada. Eu estou organizando proteção. E isso muda tudo. Passos no corredor.
O ar parece ficar mais pesado. A porta abre e Soraya entra. O rosto dela não é o da anfitriã sorridente. É o rosto de quem pressente que algo saiu do controle. Os olhos dela caem no envelope. O que você está fazendo, mãe? Eu termino de enviar a última foto e levanto o olhar. Estou resolvendo uma coisa que você chamou de burocracia. Ela dá um passo e tenta pegar o envelope. Me dá isso. Você não sabe o que está fazendo. Eu puxo o envelope para perto, sem cena. Eu sei exatamente. Soraya engole seco. Você quer me prejudicar no aniversário da sua neta. Eu reconheço a armadilha. Ela quer me colocar como vilã. Eu não quero prejudicar a Mirella. Eu quero impedir que você me prejudique. Ela força um riso. Você está confusa. Você anda esquecida. Você está criando coisa. Confusa. A palavra volta como um carimbo. Eu fico quieta por 2 segundos e deixo o silêncio me proteger. A menina do buffet aparece na porta e para, sem falar nada. Uma presença. Uma testemunha. Eu falo baixo. Soraya, eu fui ao cartório. Eu peguei cópia. Eu conheço minha assinatura. E eu já mandei tudo para a doutora Yara. O rosto dela perde cor. O que? Eu já mandei. Yara vai acionar o cartório hoje. Soraya recua meio passo, como se a palavra hoje empurrasse. Você não tinha direito. Eu tinha o dever. Ela tenta recuperar o tom. Você vai se arrepender. Você não sabe com quem está mexendo. Eu olho para ela. Eu sei. Eu estou mexendo com alguém que acha que mãe é coisa que fica guardada na cozinha. Ela ouve alguém chamando o nome dela no salão. A imagem dela precisa dela. Ela não quer sair daqui perdendo, mas também não pode ficar. Antes de ir, ela se inclina e sussurra. Se você falar qualquer coisa hoje, eu te faço passar vergonha. Eu respondo sem levantar a voz. A vergonha não é minha. Ela sai rápido e a porta bate. Eu fico segurando o envelope e sinto minhas mãos pararem de tremer. A menina do buffet me olha. Dona, a senhora está bem. Eu respiro. Agora eu estou. Lá fora, o salão continua brilhando, como se nada tivesse mudado. Mas eu sei que a rachadura começou. E quando uma rachadura começa, o resto é questão de tempo e verdade. Eu não saio da cozinha logo depois que Soraya vai embora. Eu fico ali mais um pouco, com a bolsa no colo, como se o zíper fosse um cadeado e o envelope lá dentro fosse a chave da minha vida. Do lado de fora, a festa continua igual, como se humilhação não deixasse rastro. Só que deixa. Deixa no corpo. Deixa no jeito que a gente respira. A menina do buffet passa perto de mim, fingindo que está ajeitando um pano na bancada, mas eu percebo que ela está me protegendo do jeito que dá. Ela não pergunta mais nada. Só fica ali, indo e voltando, como se a presença dela fosse uma parede. Eu olho para o celular e vejo que Yara ainda está online. Aquilo me dá um tipo de tranquilidade que eu não gosto de admitir. Eu sempre fui a pessoa que resolve. Agora existe alguém resolvendo comigo. No salão, a música muda. Vira uma dessas músicas que adolescente gosta, e o volume sobe. Eu imagino Mirella rindo com as amigas, tentando esquecer que a própria festa virou um campo minado. E eu me odeio um pouco por pensar em problema num dia que devia ser só dela. Ao mesmo tempo, eu sei que se eu não fizer nada, a vida dela também vira controle, igual a minha. Passam alguns minutos e eu escuto a primeira coisa diferente. Não é grito. Não é drama. É um silêncio pequeno no meio do barulho. O rapaz do buffet abre a porta da cozinha e enfia a cabeça. Dona, a senhora viu a Soraya. Ela saiu daqui agora. Eu respondo. Ele coça a nuca, nervoso. Tem um problema com o contrato do gelo. O fornecedor disse que não entrega mais nada hoje sem autorização. Eu sinto um frio no peito. Não porque o gelo importa, mas porque é o tipo de coisa que derruba a festa grande. E derruba a imagem. Como assim sem autorização? A menina do buffet pergunta. Ele falou que recebeu uma ligação do jurídico. Não entendi direito. O rapaz responde. Falou que tem notificação, que o nome do responsável está travado. Jurídico. Notificação. Travado. Eu não sorrio.
Eu não comemoro. Eu só sinto. A rachadura está aparecendo no lugar exato onde Soraya se acha invencível, na aparência perfeita. Eu fico quieta e deixo eles correrem. Eles saem apressados. O corredor enche de passos. O som da festa continua, mas eu escuto uma mudança no tom das vozes. Aquela pressa atrás de sorriso. 2 minutos depois, eu escuto o celular de alguém vibrando várias vezes seguidas no corredor. A porta abre com força, e uma mulher bem arrumada entra na cozinha como se fosse dona do espaço. Ela tem salto alto, cabelo liso, perfume caro e uma cara de pânico escondida por maquiagem. Eu reconheço ela. É uma das convidadas que eu vi no corredor mais cedo, a que falava de estética. Cadê a Soraya? Ela pergunta. A menina do buffet aponta com a cabeça para fora. Ela está no salão. A mulher gira e sai sem olhar para mim. Só que antes de sair, ela fala alto o suficiente para eu ouvir, sem perceber. Ela vai enlouquecer. O cartório ligou. Falou de falsidade. Falsidade. A palavra bate em mim como confirmação. Eu aperto a bolsa mais forte. Minha garganta fica seca. O som do salão aumenta como se eles tentassem abafar o que está acontecendo nos bastidores. Só que verdade é assim. Ela não precisa de microfone. Ela aparece em detalhes. Mais uns minutos e eu escuto um barulho de prato quebrando. Depois uma voz irritada, tentando manter a educação. Gente, por favor, calma. A gente resolve. É a voz de Soraya. Ela fala com o tom de quem manda e implora ao mesmo tempo. Eu respiro devagar. Eu penso em sair e ver o que está acontecendo, mas eu lembro do aviso de Yara. Não entregar documento. Não cair em provocação. Não virar a velha descontrolada. Só que a festa não é só sala e cozinha. Festa é corredor, é banheiro, é cantinho onde gente fofoqueira se alimenta de caos. E o caos já começou a circular. A menina do buffet vem e encosta perto de mim, falando baixo. Dona, tem gente perguntando por você. Quem? Eu pergunto. Uma senhora da mesa grande. Diz que a senhora é a mãe da Soraya. Diz que quer conversar. Eu sinto o estômago apertar. Mesa grande. Mesa principal. A mesa que estava cheia para mim. Eu não levanto na hora. Eu penso em Mirella. Penso em como ela vai se sentir se a festa virar briga. Mas eu também penso que Soraya sempre usou o medo de vergonha para me manter pequena. E eu não posso viver assim. Eu levanto devagar e arrumo o vestido. Não para parecer bonita. Para parecer inteira. Eu saio da cozinha e caminho pelo corredor. A música continua, mas agora eu vejo pessoas se virando para um lado e para o outro, procurando algo. Procurando explicação. Procurando a próxima cena. Quando eu entro no salão, o brilho me atinge de novo. Luz forte, toalhas brilhantes, flores falsas. Só que agora eu vejo outra coisa por trás do brilho. Nervosismo. Soraya está perto do bar, com o celular no ouvido, andando de um lado para o outro. O rosto dela está tenso. Ela fala baixo, mas dá para perceber o desespero contido. Não, não, isso tem que ser engano. Ela não entende. Ela é idosa. Ela assina coisas e esquece. Eu paro onde estou. Eu escuto. De novo ela me usa como desculpa. De novo ela tenta me transformar em confusão para salvar a própria pele. Mirella, do outro lado, está com 2 amigas, mas o olhar dela está preso em Soraya. Ela percebe que algo está errado. Ela não sabe o que. Ainda. Eu vejo uma senhora se aproximar de mim. Ela tem vestido longo, colar grande e sorriso de quem gosta de dominar conversa. Você é a mãe da Soraya? Ela pergunta. Sou. Eu respondo. Ela inclina a cabeça. Olha, eu não sei o que está acontecendo, mas a festa está ficando estranha. O fornecedor do gelo parou. A mesa do buffet está atrasando. E a Soraya está nervosa. Você sabe o motivo. Eu sinto vontade de dizer tudo. Mas eu entendo que aquele não é o momento de me explicar para desconhecidos. Eu não preciso da aprovação deles. Eu preciso de consequência correta. Eu respondo com calma. Quando a verdade chega, algumas pessoas ficam nervosas. A senhora regala os olhos.
interessada. Que verdade! Antes que eu fale qualquer coisa, Soraya me vê. E é como se um fio tivesse sido cortado dentro dela. Ela vem na minha direção, rápida, atravessando gente, sorrindo para uns como se estivesse tudo bem, mas com os olhos fixos em mim. O sorriso dela é uma máscara rachada. Você veio fazer cena agora, ela sussurra, chegando perto demais. Eu vim respirar. Eu respondo, sem levantar a voz. Ela aperta o braço da minha mão com força por um segundo, como se o toque dela pudesse me dobrar. Você vai comigo. Agora. Eu olho ao redor. Tem gente olhando. Tem gente fingindo que não olha. Tem uma câmera do fotógrafo apontada para o bolo, mas eu sei que, se der confusão, a lente vira para nós. Eu não vou discutir ali. Eu não vou gritar. Eu não vou dar o show que ela quer. Eu digo só. Solta meu braço. Ela solta, rápido, porque percebe o olhar de alguém. E o que sobra no rosto dela é raiva pura. Soraya se inclina perto do meu ouvido. Você mandou coisa para a advogada, né? Você acha que é esperta. Você não sabe o estrago que está fazendo. Eu olho para ela de frente. Você não sabe o estrago que você tentou fazer. Soraya fica dura. E então ela muda o tom, do agressivo para o manipulador, como quem muda de roupa. Mãe, por favor. Não aqui. Não hoje. É o dia da Mirella. Eu sinto o golpe tentando me fazer culpada. Só que eu lembro da frase que ela disse. A mesa está cheia. Eu lembro dela me empurrando para a cozinha. Eu lembro de confusa. Eu lembro do nome dela no papel. Eu respondo baixo. Você pensou no dia da Mirella quando mexeu no meu nome. Ela abre a boca para responder, mas alguém chama o nome dela de novo. Uma moça do buffet aparece nervosa. Soraya, o fornecedor quer falar. Diz que sem confirmação do responsável legal não entrega mais nada. Soraya fecha os olhos por um segundo, como se estivesse segurando um ataque. E aí ela me olha com um ódio frio. Você vai me dar esse envelope. Ela diz, sem sussurrar agora. Ou eu vou pegar. Se essa humilhação te deu raiva, se inscreve no Afonso Story e fica comigo porque a virada começa com uma única ligação. Eu sinto o salão prender o ar, mesmo com música tocando. Tem gente perto bastante para perceber que algo sério está acontecendo. E, bem nesse momento, Mirella começa a caminhar na nossa direção, com o rosto pálido e os olhos cheios de pergunta. Mãe, vó, o que está acontecendo? E eu entendo que o próximo passo não vai ser mais escondido na cozinha. Vai ser diante de testemunhas. Mirella para na nossa frente com o vestido azul brilhando sob a luz fria do salão. Ela tenta manter o sorriso de 15 anos, mas os olhos dela estão assustados. As amigas ficam atrás, travadas, fingindo que não é com elas, mas olhando tudo. Mãe, vó, o que está acontecendo? Soraya força um sorriso rápido, aquele sorriso que ela usa quando quer que o mundo obedeça. Nada, minha filha. Vai lá com suas amigas. A avó só está nervosa. Coisa de idade. Coisa de idade. Eu sinto essa frase como uma mão empurrando minha cabeça para baixo. Eu olho para Mirella e falo com a voz mais calma que eu consigo. Eu não estou nervosa. Eu só não vou mais fingir que está tudo bem. Mirella franze a testa. Ela olha para mim, depois para a mãe. Ela está tentando montar a verdade com pedaços. Soraya se aproxima um pouco, baixando o tom para parecer família. Mãe, por favor. Você quer fazer isso aqui, na frente de todo mundo. Eu não escolhi a frente de todo mundo. Eu respondo. Eu fui colocada na cozinha na frente de todo mundo. O rosto de Soraya endurece. Ela tenta pegar minha bolsa de novo, mais discreta agora, como se fosse um gesto de cuidado. Me dá isso. Você vai se arrepender. Eu puxo a bolsa para perto do meu corpo. Encosta em mim de novo e você vai ter testemunha demais. Algumas pessoas ao redor diminuem o volume da conversa. A música continua alta, mas o círculo de curiosidade cresce. Eu reconheço aquele olhar coletivo de quem sente cheiro de confusão e não quer perder. Uma senhora da mesa grande cochicha para outra. Um homem mexe no celular como se estivesse gravando. Soraya percebe.
Ela muda de estratégia na hora. De ameaça para teatro. Gente, desculpa. Ela fala alto, rindo sem graça. Minha mãe está cansada. Ela inventa essas coisas. Idoso é assim, vocês sabem. Eu sinto a humilhação tentar voltar com força, mas eu seguro. Eu lembro do cartório. Eu lembro do carimbo. Eu lembro da assinatura falsa. Eu lembro do WhatsApp de Yara com a palavra hoje. Eu falo baixo, só para Soraya e para Mirella ouvirem. Você quer me chamar de confusa para salvar a sua imagem. Só que documento não confunde. Mirella regala os olhos. Documento do quê? Soraya corta rápido. Mirella, vai lá. Agora. Mirella não se mexe. E isso me surpreende. É a primeira vez que eu vejo minha neta não obedecer na hora. Ela fica ali, firme, com a mão tremendo perto do vestido. Eu quero saber. Mirella diz. Soraya dá um passo para frente, mais agressiva, mas tenta manter a voz doce. Minha filha, não é assunto para você. É assunto sim. Mirella responde, e a voz dela falha de nervoso. É minha festa. Todo mundo está olhando. Eu não sou criança. Eu sinto uma coisa apertar dentro de mim. Orgulho e tristeza juntos. E então o celular de Soraya toca de novo. Ela atende na hora, porque ela está desesperada para apagar incêndio. Alô, sim, como assim? Ela vira de lado, mas não o suficiente. Eu escuto pedaços. Não pode travar, eu preciso resolver. Ela não entende, é idosa, confusa. Ela repete a palavra como se fosse escudo. Quando ela desliga, o rosto dela está pálido de verdade. O sorriso sumiu. Ela olha para mim como se eu fosse inimiga. O que você fez? Ela pergunta, baixinho, como veneno. Eu me protegi. Eu respondo. Era só isso que você precisava ter feito por mim. Um funcionário do clube se aproxima com cuidado. Ele parece constrangido. Senhora Soraya, desculpa interromper. O fornecedor do gelo pediu autorização do responsável legal. Disseram que teve notificação. A gente precisa de um posicionamento porque o buffet está travando. Soraya tenta sorrir para ele. Eu resolvo já. O funcionário olha para mim por um segundo. Não como julgamento, como dúvida. Soraya percebe esse olhar e quase perde o controle. Você está vendo? Ela diz para mim. Você está estragando tudo. Eu olho em volta. Mesa principal, convidados, fotógrafos, luxo emprestado. Eu não estraguei. Eu respondo. Eu só parei de segurar sozinha. Se você já foi tratada como invisível pela própria família, se inscreve no Afonso Story porque você vai amar o que acontece em seguida. Mirella dá um passo e segura meu braço de leve, como se tivesse medo de eu sumir. Vó, me fala a verdade. Ela sussurra. Eu olho para ela e escolho palavras que não machuquem mais do que o necessário. Tenho um imóvel em Niterói no meu nome. E colocaram uma procuração com assinatura que não é minha. Essa procuração dá poder para vender. Mirella leva a mão à boca. Soraya explode, mas explode com controle, tentando não parecer louca. Mentira. Ela diz. Mentira. Você está inventando. Eu olho direto para ela. Eu fui ao cartório. Eu tenho cópia. Eu mandei para uma advogada. Soraya fica dura. O peito dela sobe e desce rápido. Ela tenta virar o jogo. Você vai acreditar nela? Ela pergunta para Mirella. Você vai acreditar numa velha que esquece as coisas? Mirella fica imóvel por um segundo. E aí ela fala algo que eu não esperava. Mãe, eu vi você com papéis da avó. Mirella diz, com a voz baixa, quase chorando. Você me mandou levar uma pasta para o carro semana passada. Você falou que era para resolver coisas. O salão parece diminuir. Até a música parece mais distante. Soraya olha para a filha como se estivesse vendo uma traição. Você está me espionando agora. Eu não estava espionando. Mirella responde. Eu só vi. E agora eu estou com medo. Eu sinto o ar falhar um segundo dentro de mim.
Não por mim. Por Mirella. Porque eu percebo que Soraya já vinha puxando essa menina para o mesmo tipo de controle. Uma mulher bem arrumada da mesa grande se aproxima, curiosa, com a cara de quem quer entender. Desculpa, isso é sério assim? Antes de eu responder, o celular de Soraya vibra e toca de novo, e dessa vez ela atende com a mão tremendo. Alô? Eu vejo a reação dela. Os olhos arregalam. A boca abre. Ela tenta falar, mas engasga. Ela desliga e fica um segundo parada. Quem era? Mirella pergunta. Soraya sussurra, quase sem som. Foi do cartório. E aí, como se a noite quisesse provar que verdade tem pernas, um homem do buffet aparece com um papel na mão. Senhora, chegou isso aqui. É uma orientação. Sem assinatura do titular. Sem movimentação. A gente recebeu por e-mail. Soraya tenta arrancar o papel da mão dele. O homem recua, confuso. Mas, gente, olha. Eu não digo nada. Eu deixo a realidade falar no lugar. Soraya vira para mim com raiva pura. Você quer me destruir? Eu respondo, firme. Eu quero meu nome de volta. Se inscreve no Afonso Story agora porque quando a verdade aparece na frente de todo mundo ninguém consegue fingir que não viu. Mirella começa a chorar, baixinho, sem escândalo. Ela segura minha mão com força, como se eu fosse a única coisa firme ali. Vó, o que vai acontecer agora? Eu olho para ela e sinto a promessa crescer dentro do meu peito. Agora a gente vai fazer do jeito certo. Eu falo, sem grito, sem vergonha, com verdade. Soraya dá um passo para trás, olhando em volta, percebendo que perdeu a plateia que ela controlava. Pela primeira vez naquela noite, ela parece pequena. E eu entendo que o próximo capítulo não vai ser sobre festa. Vai ser sobre limite. E limite, quando finalmente chega, muda a casa inteira. O salão ainda está cheio, a música ainda toca, mas para Mirella a festa já não parece festa. Ela aperta minha mão como se eu fosse o único lugar seguro naquele mar de luz fria e sorriso falso. Soraya olha em volta tentando recuperar controle, mas controle não volta quando a verdade aparece. Eu não levanto a voz. Eu não faço discurso. Eu só fico ali, de pé, respirando com calma. Porque eu sei que é isso que ela odeia. Ela queria meu escândalo para dizer que eu sou o problema. Mas eu não vou entregar isso. Yara manda uma mensagem no meu celular. Dona Lúcia, a notificação foi protocolada. Se alguém tentar mover o imóvel hoje, não consegue. Amanhã cedo eu te passo os próximos passos. Protocolada. Travada. Amanhã cedo. Eu leio e guardo o celular sem mostrar para ninguém. Eu não preciso provar nada para o salão inteiro. Eu preciso proteger minha vida. Soraya se aproxima de novo, só que agora com um rosto diferente. Não é mais raiva pura. É desespero com vergonha. Mãe, vamos conversar lá fora. Ela diz, tentando soar gentil. Eu olho para ela e respondo simples. Agora não. Agora sim. Ela insiste, e o sorriso dela aparece como faca. Você não vai me fazer passar por isso aqui. Eu sinto Mirella tremer do meu lado. Eu falo baixo. Você passou a vida inteira me colocando no canto para não estragar sua imagem. Hoje você vai lidar com a consequência do que você fez. Soraya tenta segurar o braço da Mirella. Vem comigo. Isso não tem nada a ver com você. Mirella puxa o braço de volta. Pela primeira vez, ela coloca o corpo entre nós duas, como se fosse pequena, mas decidida. Tem a ver comigo sim. Ela diz, chorando. Eu não quero que você trate minha avó assim. Essa frase dói e cura ao mesmo tempo. Dói porque eu penso em quantos anos eu esperei alguém dizer isso. Cura porque eu escuto da boca de uma menina que ainda pode escolher ser diferente. Uma das amigas de Mirella olha para nós com os olhos arregalados, e eu vejo o fotógrafo fingindo que está arrumando a câmera, mas prestando atenção. O salão inteiro virou ouvido. Soraya sente e muda outra vez. Ela olha para mim e fala como se eu fosse criança. Mãe, você não entende o que você fez. Você colocou tudo em risco. Você me humilhou. Eu respondo com firmeza,
sem veneno. Eu fui humilhada primeiro. E eu não te humilhei. Eu só parei de me calar. Soraya dá um passo para trás e olha para as mesas. Para as pessoas que ela queria impressionar. Ela tenta salvar o que ainda pode salvar. Gente, desculpa. É um mal-entendido. Vamos continuar a festa. Alguns voltam a conversar. Outros continuam olhando, famintos por mais. Porque quando uma família racha em público, todo mundo quer entender quem era o motivo. Eu me viro para Mirella e falo só para ela. Você quer ir para um lugar mais quieto. Ela balança a cabeça, e eu guio ela para o corredor ao lado do banheiro feminino. Ali o som fica mais baixo. A luz não é tão agressiva. Mirella encosta na parede, respira rápido e limpa o rosto. Vó, você sabia que ia acontecer isso? Ela pergunta. Eu escolho a verdade sem quebrar o coração dela. Eu sabia que sua mãe estava mexendo no meu nome. Eu não sabia que ela ia me colocar na cozinha como se eu não fosse nada. Quando isso aconteceu, eu entendi que eu precisava agir naquele mesmo dia. Mirella fecha os olhos e solta um ar pesado. Ela sempre fala que você é teimosa. Ela confessa que você complica. Eu sinto uma tristeza funda. Não por mim, mas por ouvir que a minha imagem foi usada contra mim até na cabeça da minha neta. Teimosa é a palavra que dão para a mulher que não aceita ser tratada como tapete. Eu digo. Mirella chora mais uma vez, mas agora com raiva também. Eu não quero ser igual ela. Ela fala. Eu seguro o rosto dela com as duas mãos. Então você não vai ser. Você vai aprender cedo o que eu aprendi tarde. Respeito não é favor. Nós voltamos para o salão com calma. Não para brigar, mas porque a vida não para só porque o coração está doendo. Mirella precisa terminar a noite com dignidade, nem que seja com uma dignidade diferente da que Soraya queria mostrar. Quando entramos, Soraya está ao lado do bar, cercada por duas mulheres tentando acalmar ela. Ela me vê e vem na minha direção, só que agora com o olhar de quem entendeu que perdeu a filha por um momento. Mirella, vem aqui. Ela chama. Mirella não vai. E eu vejo o choque no rosto de Soraya. É a primeira consequência real. Não é cartório, não é fornecedor, não é gelo. É a própria filha parando de obedecer no automático. Soraya vira para mim, com voz baixa e ferida. Você conseguiu. Você colocou minha filha contra mim. Eu respondo sem alegria. Você colocou sua filha contra você no dia em que decidiu que eu era sobra. Ela fica sem resposta por um segundo. E nesse silêncio, eu coloco minha primeira regra no chão, como pedra. Você não assina nada no meu nome nunca mais. Eu digo. Você não mexe em nenhum bem meu. Você não fala que eu sou confusa para justificar o que você fez. Soraya tenta retrucar. Eu só queria organizar as coisas. Você é difícil. Você não entende finanças. Eu olho bem nos olhos dela. Eu entendo uma coisa. Eu falo. Quem usa a palavra cuidar para tomar a vida do outro não está cuidando. Está roubando. A palavra roubando deixa o rosto dela vermelho. Ela olha em volta, morrendo de medo de escutar aquilo na frente dos convidados. E aí eu digo algo que muda o jogo, sem levantar a voz. Eu não vou te expor aqui mais do que você já se expôs. Eu digo. Mas eu vou resolver isso do jeito certo. E você vai arcar com o que fez. Soraya respira rápido. Ela percebe que eu tenho poder de acabar com a imagem dela ali mesmo e que eu escolhi não fazer isso. Pela primeira vez, ela entende que eu não sou fraqueza. Eu sou escolha explicada. Mirella volta para perto de mim e segura minha mão. Eu sinto o calor dela como promessa. Eu tiro da bolsa um objeto pequeno, embrulhado num tecido simples. É uma foto antiga. Eu e Mirella ainda criança, na minha sala em Petrópolis, com um bolo simples e um sorriso verdadeiro. Eu guardei essa foto na carteira por anos. Não por nostalgia. Por lembrança de quem eu sou quando ninguém está me diminuindo. Eu entrego para Mirella. Guarda. Eu digo. Para você lembrar que felicidade de verdade não precisa de mesa cheia. Precisa de gente que te enxerga. Mirella segura a foto como se fosse tesouro.
Ela enxuga as lágrimas, e por um segundo, o rosto dela fica mais firme. Mais adulto. A festa continua. O parabéns acontece. As palmas saem meio tortas, mas saem. O bolo é cortado. Os convidados fingem que não viram, mas viram. E eu não me importo mais com o que eles pensam. Quando a noite termina, eu saio do clube com a minha bolsa firme no braço. O ar de Niterói lá fora é úmido, salgado. Eu olho para o mar de longe e sinto um alívio quieto, como se eu tivesse voltado a caber dentro de mim. No ônibus de volta para Petrópolis, eu encosto a cabeça no vidro e penso no que vem depois. Boletim de ocorrência, cartório, papelada. Tudo isso vai ser cansativo. Mas o cansaço agora é diferente. É um cansaço com direção. Eu chego em casa tarde. A cidade está silenciosa. Eu entro, acendo a luz da cozinha e coloco água para ferver, porque eu sempre fecho o dia difícil com chá. Eu sento à mesa pequena, sozinha, e pela primeira vez em muito tempo eu não sinto solidão como castigo. Eu sinto paz como escolha. E antes de dormir, eu deixo uma pergunta dentro de mim, do jeito que eu sempre deixo quando aprendo algo tarde. Quantas vezes a gente aceita ser empurrada para a cozinha antes de lembrar que a casa inteira também foi construída pelas nossas mãos? Se inscreve no Afonso Story.